Abençoado dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos aqui hoje para seguir o nosso estudo no livro de Ezequiel, capítulos 29 a 31. Então já pega o seu livro sagrado, já reserva aí no livro de Ezequiel e vamos meditar aqui juntos, tomar essa porção abundante, edificar nossa fé. E juntas a gente toma posse dessa palavra, desse estudo, dessas grandes lições espirituais. Então é isso, vou aqui enviar o convite para mais pessoas, te convido também a fazer o mesmo e vamos juntas aqui. Enviar o convite aqui para a Biba. Então a palavra hoje ela nos vai dar uma continuidade do que foi o estudo de ontem, né? Referente à altivez do Egito, do rei de Tiro. E a palavra de hoje segue aqui no capítulo 29, palavra do Senhor contra o Egito e várias nações. Iba está aqui conosco, envia a solicitação, amada, para a gente já seguir aqui o nosso estudo, precioso, né? Grandes lições espirituais, que a gente vai tomar posse hoje, em nome do Senhor Jesus, nutrir o nosso espírito. Estamos com um probleminha aqui com estabilidade na conexão. Aceitar aqui Biba e vai dar certo. Vamos ver. Foi! Não desistir é uma chave, né? Persistência. Glória a Deus. Eu já estava aqui. Não, vou participar nos comentários, não vou. É bater e bater, viu? Não desistir. Que bênção, graças a Deus deu certo. Ai, que legal. É Bom muito mais dia para todo interessante. mundo. Nós entramos aqui toda. Nossa, que tenso isso, né? A gente se prepara, a gente se organiza, né? E depois não dá certo. Você fala, ai meu Deus, o que está acontecendo? É não desistir. Isso a gente aprende. Já começa essa grande lição. Não desistir. Né, o persistir, essa chave então essa é a lição já preciosa, já toma essa chave, a gente tentou várias vezes o acesso e não, mas eu não quero fazer só, é bom essa egrégora, né, eu realmente gosto, e até a palavra do Senhor nos ensina, né, vai de 2 em 2, né, 2 ou mais em minha presença ali eu estarei presente, então a gente vê o quanto é poderoso esse aprendizado, né, se compartilhar, realmente estar à mesa ali com mais pessoas para compartilhar o pão, que é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Então a gente segue. Bíblia, você consagra esse instante, amada? Com certeza. Querido Deus e amado Pai, nós te amamos, Senhor. Nós te amamos e te pedimos, em nome de Jesus, venha com teu Espírito Santo, nos dando clareza, nos mostra o caminho, nos dá sabedoria para entender a tua palavra e que a tua palavra possa alcançar muitas vidas que aqui estejam ou que venham a assistir em outras oportunidades, Senhor. Nós te glorificamos pelo dom da vida, obrigado porque estamos todas vivas hoje, todos vivos hoje, e te damos glórias, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. É tão bom, né, saber que a gente está respirando. Quantas pessoas não estão num tubo de oxigênio aí, e nós estamos aqui, né, firmes e fortes. É a gratidão, né, esse poder da gratidão, agradecer o que tem. Olha o que tem, não o que está faltando, né? É isso. E quanto a gente tem hoje para agradecer, né? Pelas misericórdias renovadas, pela dádiva, né? De prosperidade, de vida, de saúde. Isso é muito, muito bênção. Então que a gente saiba usar, né? Nossa vida, o nosso tempo, a nossa saúde, para glorificar a Deus. A prosperidade que Ele nos concede, né? Os recursos. Então, e aqui a gente está usufruindo desse recurso, né? Embora... E meio que a gente não desiste, vamos usufruir desse recurso que está aqui diante da gente, nessa internet, que é uma bênção, né? A gente poder estar no conforto da nossa casa e compartilhar a mensagem com muitas vidas, né? Ao longo do dia a gente vê que 40, enfim, 50, 60 pessoas acessam, né, esse pão aqui do qual a gente compartilha nesse momento bem cedo. Então, vamos seguir aqui essa continuidade, né, dos capítulos 27 a 28, que fala a palavra do Senhor contra o Egito e várias outras nações.
Então, é precioso, né, Biba, essas lições aqui para a nossa vida, para o nosso momento atual. É um chacoalhão, né? Para falar o que você está fazendo com a tua vida. Que é uma coisa muito séria, é que nós prestaremos conta de tudo que nós temos, de tudo que Deus nos deu, todas as oportunidades, tudo que a gente pode desfrutar, né, que Deus nos deu, mas nós teremos que prestar contas para Ele, né? O que nós fizemos com a nossa vida? Ou onde estava o nosso pensamento, onde estavam nossas atitudes, né? E quando a gente lê, apesar de eu achar bem pesado, né? Tanto Ezequiel como Jeremias, mas é um chacoalhão para a gente falar, tá, olha, e de tudo que você dispõe, o que você está fazendo? E para quem você está dando a glória? Né? A glória é de quem? É sua? É do Senhor? É de outra pessoa? Né? Então, particularmente, eu gosto de ler outros textos, né? Porque esses são puxões, assim, mas faz bem, né? A gente não pode ficar no marasmo, a gente tem que sair da zona de conforto mesmo. É a realidade, né? A gente tem que sair desse mundo ideal para o real, porque é a palavra de Deus. Aqui a gente vai ver, se deparar com muitos alertas, muitos avisos, né? Imagina o que é um aviso. É o sinal de amor de Deus, ó, vai por esse caminho, esse aqui é o melhor. Então aqui são exemplos que nos faz refletir e dizer, nossa, eu não quero ir por esse caminho. Sinceramente, isso aqui a gente já sabe no que vai dar. Então vamos aqui a essa porção, né? E ele fala aqui, palavra do Senhor contra o Egito, versículo, capítulo 29. E ele segue aqui. Veio a palavra de Deus a mim, né, dizendo. Então Ezequiel diz, a palavra é do Senhor, não é de mim próprio, ela vem do Senhor. E no versículo 2 ele diz, filho do homem, põe o teu rosto contra o faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele. E contra todo o Egito. Fala e diga, assim diz o Senhor dos senhores, eis que estou contra ti, ó faraó, rei do Egito. Grande dragão, em algumas fala grande crocodilo, né, estendido no meio dos rios, que diz, meu é o rio, eu o fiz. Então ele toma essa glória toda para si, né, da prosperidade daquela nação. E aí o Senhor diz, eu colocarei cabresto em tuas queixadas e farei que se apeguem os peixes dos teus rios às tuas camas. Então te tirarei do meio do teu rio, com todos os peixes de teu rio, apegados às tuas escamas. Eu te lançarei no deserto, a ti todo o peixe do teu rio cairá sobre a superfície do campo e não será recolhido nem sepultado. Eu te entregarei por alimento para as bestas do campo e as aves do céu. Então saberão todos os habitantes do Egito que eu sou o Senhor, porque fostes como bordão de cana para a casa de Israel. Então escravizou, oprimiu o povo de Israel, né? Uma nação que foi... servia, né? Vendia os melhores, né? No templo de Salomão, o Egito servia os melhores cavalos, a melhor madeira. Então, e aí com esse grande poder, ele oprimiu. Então vem aquela grande questão, né? O que define o dono de uma determinada coisa? Porque aqui ele fala, é bem interessante aqui no início desse versículo, que ele dizia o grande faraó, né? Ele tem aquele poder e ele chega no meio do eu que o fiz, esse rio é meu, é que comando aqui. E a gente deve lembrar que Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu até fui procurar, eu achava que esse versículo estava em Deuteronômio, mas está em Isaías, né? Até marquei aqui, 42:8. Eu sou o Senhor e este é meu nome. Não darei minha glória a ninguém e não repartirei meu louvor com ídolos esculpidos. Deus, o que Deus fez é dele, né? E muitas vezes a gente vê que o grande problema do homem é o orgulho, né? E o faraó tinha todo aquele poder e daí ele tomou como dele o que Deus fez, né? E Deus... Essa altivez. E a Bíblia, ela se repete, né? Essa passagem se repete em Isaías, ela se repete em vários outros livros, né? Que Deus, ele é o Criador. E o Criador, ele sempre vai ser maior do que toda a criação, né? Então, é realmente isso. Então, assim, cabe essa lição para nós. O que nos define dono de uma determinada coisa, né? Aí, nossa advogada aqui sabe bem, ela trabalha até com essas, né, legalização de terrenos, de posse, é o direito de propriedade privada.
Mas a gente não pode usufruir, usar disso para nos colocar, né, superior, para desenvolver uma superioridade em nós, porque isso é transitório. O que hoje eu tenho de posse, de direito privado, a minha casa, é transitório. O meu tempo aqui é transitório, né? Então eu não posso tomar esse poder, porque isso passa. Eu vou passar e eu não vou levar nada disso. Vai ficar, vai se passar para os filhos, dos filhos eles vão, né? Vai ter, apesar de eu ter esse direito de posse, de propriedade privada, é transitório. Eu sou passageira, né? Então tudo passa, nada é eterno. Então aqui a gente vê que o rei, aqui Faraó, ele pega todos esses bens, todas essas posses, esse direito de propriedade privada para desenvolver uma superioridade e oprimir uma nação, não mais servir. Né? Enquanto nós devemos fazer o oposto disso. O que nós temos, a gente tem que saber que possuímos transitoriamente. E quando a gente tem essa percepção de dizer o que eu possuo, ele é transitório, ele é meu hoje, amanhã pode não ser. Então isso vai desenvolver um sentimento de humildade. Então é ter essa consciência, né? Porque isso vai desenvolver humildade. E como Provérbios nos ensina, né? Lá no capítulo 16, Provérbios nos diz, no versículo 18, antes da ruína está a desonra, e antes do infortúnio e a arrogância de espírito. Então, a soberba, essa altivez, ela antecede a ruína. Então, aqui a gente toma muito essa lição, né? E a gente vê que o orgulho é o que realmente nos tira do centro da vontade de Deus. Porque, como você falou, nós estamos aqui para ser servos. Jesus falou que o maior no reino dos céus é o mais humilde. Nós temos que servir. Ele mesmo fez aquele ato de lavagem dos pés para demonstrar isso. Né? E isso que você está falando também, da gente ter posses transitórias, a gente tem que lembrar também que o valor das coisas também é transitório. Às vezes você tem uma casa num lugar que é o metro quadrado é o mais caro da cidade. Dali 10 anos não é mais. Né? Aconteceu, a gente sabe de casos, por exemplo. Aqui ou tem valoriza ou desvaloriza, tem muito isso também, né? Então, tudo é transitório. A única coisa que fica é a palavra de Deus. Essa nunca vai passar. Essa é a certeza que nós temos, né? Sim. Então é muito precioso. Aí no versículo, a partir do versículo 13, e aqui ele segue, né, ainda, e ele diz no versículo 9, a terra do Egito se converterá num lugar devastado e assolado, então saberão que eu sou Deus, porquanto dissestes, meu é o rio, eu o fiz. Então assim, por conta dessa altivez, o Senhor já se irou, né, não deu a glória a ele. E ele segue, por isso estou contra ti e contra o teu rio. Entregarei a terra do Egito a devastação e desolação, desde a atalaia de Sono até a fronteira de Cush. Então, você vê que por ação dele, outras nações também são afetadas, né? Então, a gente tem que ter essa consciência, como você falou, do servir, de ser mordomo do Senhor, né? Tudo aqui é dele. Nós estamos aqui para usufruir, para servir e ter essa consciência. E assim o Senhor, ele dá esse alerta e também a partir do versículo 3, ele coloca uma promessa, né, de restaurar o Egito, assim também como restaurou Judá. Mas pela não conversão, acontece, né, um infortúnio. Então você pode ler a partir do 13 aí, Biba, por gentileza? Posso sim. Mas assim diz o Senhor soberano, depois de 40 anos, trarei os egípcios de volta das nações, entre as quais foram espalhados. Restaurarei o Egito e trarei seu povo de volta à terra de Patros, no sul, de onde eles vieram. No entanto, continuará a ser um reino sem importância. Será a mais humilde das nações e nunca voltará a se elevar acima de seus vizinhos. Eu a tornarei tão pequena que não dominará mais nação alguma. Lembrando que o Egito foi uma das nações mais importantes do mundo antigo, né? E, nossa, só quando a gente lembra, a gente vai lendo, ou visitar lá, é maravilhoso, né? E
quando Deus determina, acabou, gente. Acabou. Todas as coisas pertencem a Deus. E a palavra de Deus não volta vazia. É Ele verdade. restaurou, mas nunca ela teve a mesma importância do que nos tempos antigos, né? Nunca mais. É verdade, ele diz aqui que vai restaurar, que tem essa promessa, né? Eu restaurarei do seu cativeiro e os farei habitar na terra de Patros, na terra que havia vendido. Ali formarão um reino modesto. Então ele vai restaurar, a promessa é isso, mas nunca terá a glória, a grandeza do qual teve, será modesto. E hoje a gente, como você fala, né, o Egito moderno, quando se vai visitar, ele ainda tem os requisitos, né, das grandes da esfinge, aquela estátua da esfinge, que é uma construção ali monumental, embora tenha sido feita, né, usada com a mão escrava. Então, eu creio que por isso, até por isso prevalece até hoje. E ele se tornou modesto, porque o que é o Egito hoje? Você vai visitar o Egito, é só o deserto e aquelas tumbas. Todas aquelas pirâmides são sepulcros, né? Sepulcros que serviram para enterrar, mumificar lá aqueles faraós. Então, você vai ao Egito hoje, você visita um grande cemitério, né? Um turismo que ele é grande, mas é um cemitério que você vai visitar. Lá você vai cultuar a morte, mumificadas. Então, assim, se tornou algo modesto, né? Não tem mais essa grande glória, né? O babyzinho aqui tá querendo pedir ali pro pai dele ajudar. Então, essa é uma grande lição. O Senhor restaura, né? Mas aí ele colocou, vai ser modesto agora, vai ter que manifestar, né, toda essa humildade. E o fato dele ter restaurado mostra a misericórdia de Deus, né? Porque poderia ter virado pó. É verdade. No versículo 16 ele diz: eles não serão mais objeto de esperança nem de lembrança de iniquidade para a casa de Israel, porque os seguiram. Então saberão que eu sou o Senhor dos senhores. Então não vai ter mais aquele poder de oprimir, de escravizar, de mandar, de comandar. Por quê? O Senhor é Deus, é soberano. E aí a gente segue a partir do versículo 17, da profecia acerca da invasão do Egito. E aqui também segue com mais lições espirituais, onde vai falar, além desse primeiro, que falou dessa humildade, do servir, a honestidade. Então, todas essas lições, ela nos faz ter essa grande percepção de confiar somente no Senhor, né? Não devemos confiar em nossas posses, no conhecimento, nas estratégias humanas do qual a gente... Porque até essas vêm de sabedoria do Senhor, né? É o Senhor que nos dá. Então, tudo isso é honrar e glorificar e dar graças, né, ao Senhor. Diz que agradecer é isso, é descer a graça do céu, né? Quando eu agradeço o que eu tenho, quando eu realmente descer do céu, né? Aquilo é a gratidão. Então, tem grandes lições aqui. E aí, a partir do 18, ele diz: filho do homem, Nabucodonosor, rei da Babilônia, submeteu todo o seu exército a uma grande tirania contra Tiro. Em toda a cabeça houve calvície e todo o ombro ficou despelado. Então, assim, eles foram escravizados através de Nabucodonosor, porque Deus usa quem ele quer, né? Então, aqui ele usou o rei Nabucodonosor para escravizar, e ele fala que até os cabelos caíam de tanta opressão, os ombros ficaram, né, decaídos. E ele diz: não receberam retribuição alguma, nem ele, nem seu exército, pela tirania que exerceram contra Israel. Ai, ser mãe é bênção, gente. Mas é isso mesmo, a gente tem que dividir a nossa atenção, né? Você lê aí a partir do 19, para a gente encerrar, que tem uma grande lição. Vou aqui ver se ele fica... Portanto, assim diz o Senhor soberano: darei a terra do Egito a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele levará sua riqueza e saqueará tudo o que houver ali para pagar seu exército. Sim, eu lhe dei a terra do Egito como recompensa por seu esforço, diz o Senhor soberano, pois ele estava trabalhando para mim quando destruiu Tiro. E virá o dia em que farei reviver a antiga glória de Israel e suas palavras. Ezequiel, serão ouvidas abertamente. Então eles saberão que eu sou o Senhor. O que a gente vê aqui nesse capítulo também é a soberania de Deus. Nós podemos passar
por onde, a situação que nós passamos, mas a gente tem que saber que Deus é soberano e está nos conduzindo. Então, quando nós temos essa atitude de orgulho, como aqueles tiveram, ou de sair da vontade de Deus, o que acontece é isso, é que Deus chega uma hora que muitas vezes a gente vê muitas injustiças no mundo e a gente questiona Deus, né? Fala, Deus, até quando isso? Mas a hora que ele levanta a mão dele, daí ele mostra a soberania dele, porque tudo está debaixo das graças do Senhor. A gente tem que ter consciência disso. E aqui ele deu a Nabucodonosor como pagamento, né? Ele deu para Nabucodonosor, porque Nabucodonosor trabalhou para Deus, né? Entre aspas. Fez a vontade do Senhor aqui. Ele foi usado para isso. E mostra isso, que Deus usa quem Ele quer, né? Toda a criação, ela vai ser usada ou sendo, né, temente, ou sendo aqui gentil, ou sendo filho. Deus, ele tem poder e soberania realmente para usar quem Ele quer e o que Ele quer. Preciosa essa lição. Então, aqui também, a partir do 21, ele fala, é bem interessante, naquele dia eu farei surgir o poder da casa de Israel e abrirei tua boca no meio deles. Então saberão que eu sou o Senhor dos senhores. Quando ele diz, abrirei tua boca no meio deles, né, aqui ele fala de liberdade, né, você é livre para declarar, né, para glorificar ao Senhor, para saber que Ele é Deus, é soberano, não importa a circunstância. Então aqui ele fala dessa liberdade, nós somos livres hoje para falar da palavra do Senhor, para manifestar a sua glória. Então use esse poder de filho, né? Abra a sua boca, porque ele diz, naquele dia eu farei surgir o poder da casa de Israel. Antes o Egito oprimia, e a partir da ação do Senhor, ele diz, o poder da casa de Israel, então abre a tua boca no meio deles, e eles saberão que eu sou o Senhor teu Deus. Você é livre agora. Você pode manifestar que eu sou Deus agora, me glorifica. Porque eu sou soberano, né? Eu fiz isso para te libertar. Então agora, glorifica. Abre a tua boca. Então essa lição para as pessoas que estão nos ouvindo e não têm coragem, peça ousadia a Deus. Porque Deus nos dá espírito de ousadia, né? E de moderação. Para a gente saber o lugar onde falar, também não ser aquele chato, né? Que fica... né? Mas falar com sabedoria, né? Peça a ele, porque a sabedoria também, ele diz que todo mundo que pede, ele dá deliberadamente. Poderoso, poderoso. Isso é o equilíbrio, né? Os frutos do Espírito, um é dessa, é a temperança. Então a gente tem que ter equilíbrio para falar, o como falar. E isso é dom de Deus, né? Então, preciosa essa lição, Bíblia. Seguiremos aqui para o capítulo 30, onde o Egito e seus aliados caem juntos. Então, todos aqueles que se aliançam para fazer o mal de uma nação, para fazer o mal, para causar o mal para um povo, ele está sendo, a gente fala hoje que é cúmplice, né? Ele está sendo cúmplice daquele feito. Então, todos vão sentir a consequência. Então, isso é para a gente hoje. Não se aliancie com pessoas que oprimem os mais necessitados. Não faça aliança com pessoas que realmente se aproveitam, né, de uma fragilidade, ou seja, emocional, seja financeira, de qualquer, né, ou seja, qualquer fragilidade para tomar riquezas, né, no caso aqui o Egito, ele tomou a riqueza num momento de fragilidade, quando Israel foi tomado, e aí ficou ainda mais rico. Então é uma grande lição. Por mais tentador que isso seja, né, eu sempre falo que a gente nunca perde por ser honesto. Pode parecer no momento, todo mundo está fazendo, todo mundo está ganhando e você está ali, filho. Mas você não perde. Se você perder financeiramente ou de qualquer outra maneira, com Deus você não está perdendo. E o mais importante para a gente é estar em dia com Deus, né? Não com os outros. Então a gente nunca perde por ser honesto. E quando então, você diz também se aliar com nações, lembrando que a nossa família é uma nação. Sim, precioso. Então, quando você se levanta para fazer comentários de outras pessoas, de outras famílias, humilhar, fazer pouco caso dos outros, lembra que isso não é só uma brincadeira.
sabe? Não é só é um comentário aqui, né? Não faça isso, porque você está indo contra o Senhor. Verdade. Na igreja há muito essa, né, uma multidão de nações, né? Afinal, a gente estar sempre juntas com outras pessoas que seja para edificar, que seja para desenvolvimento, que seja para aprendizado, um comentário do qual a gente fala, um exemplo, mas que seja para tomar aprendizado, porque a gente aprende com os erros, com a falha do outro. Então, que seja algo edificante, um comentário para edificar, né? Isso é precioso, porque tudo a gente pode usar para o lado positivo ou negativo. Então, sempre escolha olhar pelo positivo, né? Uma faca, ela é uma faca, ela serve para você preparar o seu alimento, para você cortar ali, ou ela serve para você fazer o mal. Do mesmo jeito, um comentário, um exemplo, serve para você só escarnecer, como serve para você dar exemplo e aprendizado. Então, que a gente sempre tenha esse poder de escolha, o positivo, né? Para edificação, para o bem. Então, aqui segue essa profecia, né? Ele diz aqui, filho do homem profetiza e diz, assim diz o Senhor dos Senhores, gemei dizendo, ai do dia. Então, a mensagem, né? Ai do dia que vai chegar o juízo do Senhor, e se a gente não estiver preparado. Ai do dia. E ele segue aqui e diz, porque se aproxima o dia, aproxima-se o dia do Senhor, dia nublado, o tempo das nações. Então, a gente sabe que sofre dias nublados na nossa vida, né? Aquela fase que a gente diz, estou no deserto, estou no processo. É o Senhor nos disciplinando. É esse dia que Ele quer nos disciplinar. Aqui diz assim, é um dia de nuvens densas, um dia de desespero para as nações. É muito sério. É muito sério. E a gente passa hoje, né, Biba, principalmente no período de pandemia, quantas pessoas passaram por esses dias nublados, trancados dentro de casa, perdendo entes queridos, não poder velar. Em N circunstâncias, quando se perde, né, um filho, imagina, eu tive uma perda hoje, graças a Deus aqui tá gerando, tá uma gestação próspera, graças a Deus, mas assim, são dias nublados, são dias tão difíceis, mas o Senhor tem algo, dai graças, e olha como é difícil, você não entende, você vai questionar a Deus, mas dai graça porque Ele tem. Naquela hora você não entende, mas depois você vai entender o porquê de tudo. E como é lindo a forma como Deus é soberano e Ele usa tudo para o nosso aprendizado, para nos capacitar. Porque eu pedi para ser mãe, eu quero, e Deus me deu todos assim, eu entendo. Eu digo, uau, isso é ser mãe de verdade, é na alegria, é na dor, ter empatia para sentir quando o outro chega e diz, eu conheço essa dor, eu sei realmente, eu entendo isso. Isso é ser mãe, sabe? E na vida é assim. Deus vai colocar circunstâncias para te capacitar. Naquele momento, apesar de ter sido mais difícil, foi onde eu me senti muito amada por Deus, porque eu muitas das vezes abria a boca e dizia, nossa Senhor, eu nunca tive necessidade de alimento ou disso, daquilo, mas eu tinha fome de amor. E eu dizia muito isso. E eu estava blasfemando contra o meu Deus, porque Ele sempre me recolheu e me amou de forma profunda e sempre estava ali comigo. E aí eu entendi nesse momento de uma circunstância tão difícil quanto Deus cuidou de cada detalhe que eu disse, Deus, eu nunca tive necessidade de amor, porque se eu nunca tive necessidade de alimento, de teto, disso, daquilo, é porque o Senhor me amou e estava cuidando em cada circunstância. Mesmo sem pai e sem mãe, o Senhor me colocava em situações e circunstâncias que o Senhor, eu vejo em cada detalhe que era a sua mão, era o seu amor, então eu nunca tive fome de amor. Eu sempre fui muito amada. E nesse momento de maior dor, de maior nuvem, de maior escuridão, de maior gemer, assim, foi onde eu me senti mais amada por Deus. E na hora eu não entendi, eu só vim entender, momentos, anos depois. E eu digo, me perdoa. E eu fui arrependida aos pés do Senhor chorando. Me perdoa, meu Deus, porque agora eu entendi o que o Senhor queria me mostrar. É que sempre está cuidando de mim, que me ama imensamente. Então, em tudo dá graça. É maravilhoso a gente ter essa consciência. Muitas pessoas não conhecem esse amor. Eu, particularmente, sempre me senti assim, muito amada por Deus, sempre. E, gente, sou uma pessoa normal, né? Passo por vários perrengues na vida. A adolescência foi aquela efervescência, né? Levei muito pé na bunda já dei também muito pé na bunda, né? É normal isso, mas eu sempre me senti muito amada por Deus, sempre. Eu sempre me senti assim, sabe? Pode vir, é lógico que você... eu amo ter amigos,
e sofro quando perco algum. Sabe? Eu Quando creio alguém me distancia, eu sofro. Mas é legal porque eu sofro naquele período, assim, que fico questionando um monte de coisa, e depois eu solto e não me angustia mais. Porque eu sei, eu tive uma situação dessa há pouco tempo, e quando eu fui levar para o tribunal de Deus, falei, Senhor, aconteceu isso, isso, isso. E eu sou muito grata a essa pessoa, e ela está se distanciando de mim, eu já questionei, né? Deus falou, mas ó, passa régua. Tá igual para igual, você não está devendo nada para ela. Você também deu. Você recebeu e você deu. Passa régua. Passa régua, faz a eu conta creio que e isso segue. acontece muito com a gente porque a gente coloca expectativa no outro, né? Foi ao menos isso que aconteceu comigo. Quando a gente coloca expectativa demais que o outro nos dê, a gente tira essa visão de Deus, porque eu sempre me senti muito protegida, cuidada por Deus. Mas assim, o amor eu queria, era como se fosse algo assim do natural. Ah, meus pais, minha mãe se divorciou, então eu passei a ficar com outras pessoas e buscando muito isso do natural, né? E o Senhor, a palavra nos diz, não, maldito o homem que confia no outro homem, confia somente no Senhor teu Deus. Então eu tinha essa visão muito natural, né? Eu queria esse reconhecimento, queria esse amor. E era como se algo queria muito agradar os outros. E quando isso aconteceu, que Deus me deu essa percepção, eu disse, uau, eu não preciso estar mendigando o amor das pessoas ou cuidar das pessoas, eu tenho que me amar e saber que Deus já me ama. Então é tirar essa visão, essa expectativa, né? Porque quando a gente coloca a expectativa no homem, ele nos frustra. Mas se a gente coloca em Deus, ele nos surpreende. Então foi esse grande aprendizado que eu tive nesse dia do Ai aqui, nesse dia de gemer, que o Senhor quis me mostrar isso. Filho, o tempo todo eu estou te protegendo. Você nunca foi necessitada de amor, você nunca teve fome de amor. Por quê? Você está querendo uma retribuição terrena, mas eu estou aqui, olha Meu para o olho espiritual, estava no lugar olha para errado. mim. É isso. E quantas vezes a gente comete isso? Né? Então eu passei até essa outra percepção, eu digo, me perdoa, Senhor, realmente a vida toda, desde todo o teu cuidado, estava ali o teu amor imenso. E é uma percepção que a gente tem que elevar primeiro o espírito, né? Olhar primeiro o reino, e as demais coisas são acrescentadas. Então é o princípio de ordem. Eu investia total a ordem. Então isso foi precioso para mim, e realmente a cada um aqui que manifeste isso, né? E aí ele segue para a mensagem e ele diz, a espada virá contra o Egito e haverá contestação em Cush quando caíram transpassado pelo Egito. Levem sua riqueza e desenraigue seus fundamentos. Então aqui ele dá esse aviso, a espada virá. A espada virá. E haverá contestação, porque cairão transpassados. Então, o Senhor é o juízo dele, né? Quando a gente muda essa percepção, a gente é transpassado realmente por uma transformação, por uma... E ele diz, e vão levar a sua riqueza e desenraizar seus fundamentos. Então, quais são os seus fundamentos hoje? Quais são as suas bases? A gente precisa estar ligado nos princípios, porque se elas não forem sólidas, se elas não forem do princípio do Senhor, a queda vai ser feia, né? Então, que a nossa riqueza não seja no material, porque quando a gente coloca isso, vai se frustrar, que a nossa riqueza seja espiritual, os valores, os princípios, o que a gente acredita. Porque essa ninguém vai levar, não. Né? Mas o que a gente tem de posse, se a gente colocar o olho no material, imagina que há pessoas que foram, né, tem grandes posses, milionários e tal, e aí de repente vem uma crise, como você falou, o que a gente tem hoje, a casa, a gente pode, ela é super valorizada, mas aí chega um determinado período que ela desvaloriza. Uma construção, uma elevação da pista, que a casa fica, muitas vezes, a gente passa em lugares que antes era valorizado e passa ali um asfalto e a casa fica afundada, aquilo ali perde total valor. Então, assim é a vida, né, em determinadas circunstâncias. E aí, pessoas que perdem tudo, e aí, por colocar a visão naquele material, vão lá e passam até uma corda no pescoço, ou acabou o mundo. Por quê? Tá colocando foco nas coisas materiais. Você pode se levantar, se erguer e fazer e construir tudo de novo, né? Não se desesperar. Então, coloca no alto, no reino, né? No 6 ele fala assim, pois assim diz o Senhor, todos os aliados do Egito cairão e acabará o orgulho do seu poder.
Desde Migdol até Assuã serão mortos pela espada. Eu dei uma pesquisada aqui, Migdol até Assuã é tipo do Oiapoque ao Chuí, né? Vai percorrer o país todo. Mas tem me chamado muita atenção a questão do orgulho. Em tudo que eu tenho lido, assim, parece que Deus está me mostrando que o orgulho é a pedra de tropeço de todo mundo. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a pessoa não se envaidece de um dia para o outro, né? São pequenas coisas que vão crescendo, inflando o ego da pessoa. E a gente tem que tomar muito cuidado mesmo, porque toda honra deve ser dada a Deus e não a gente, né? Então é esse grande alerta constante para que a gente se tenha esse espírito de temperança, é um fruto do espírito, a moderância, né? A temperança, que a gente tem esse equilíbrio. E aí no 8 ele diz, então saberão que eu sou o Senhor, porque atei fogo no Egito e foram derrotados todos os que o apoiavam. Então essa é uma grande profecia, e aí ele segue para o 10, e ele diz, assim diz o Senhor dos Senhores, eu entregarei a riqueza do Egito nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a ele e aos mais cruéis de seu povo, que venha devastar a terra. Desembairarão suas espadas contra o Egito e encherão a terra de mortos à espada. E ele segue ainda, né? Aí no 13 ele diz, assim diz o Senhor dos Senhores, destruirei os ídolos e suprirei os deuses falsos de Mêfis. Nunca mais haverá príncipe na terra do Egito. E a palavra de Deus se cumpre. E a gente vê que aqueles príncipes, né, a monarquia do Egito, eles se endeusavam, tanto que a esfinge é a própria estátua, né, a representação de uma adoração, ele era o próprio Deus. Então, aquela esfinge, ela tem o quê? 60 metros ali, né, de altura, é um monumento, degraus infinitos, 600 metros de extensão, então muito grande, palacete, mas aquela esfinge era o ídolo deles, era para eles, o povo adorar aquela estátua. Então, aqui ele diz, destruirei os ídolos. E a gente sabe que é uma das grandes abominações. O Senhor nos dá alerta aqui contra o orgulho, idolatria, a profanação do que é sagrado, né, do dia, do momento de descanso. Então, é alerta constante para nossas vidas. E nós temos ouvido aqui constantemente os alertas. E aí eu já te pergunto, você está acautelado? Porque está servindo, eu estou me acautelando. A cada instante a gente vai buscando nos perceber e equilibrar o que estava em total, porque a gente só muda o que a gente tem consciência, né, Biba? Exato. Se eu não sei algo, o que eu vou mudar? Então é preciso a gente ter essa percepção de autoconhecimento, de nos autoavaliar constantemente, para que a gente não caia nessas, se a gente tropece, né? Em um desses... E precisa mesmo, porque a hora que você fala assim, isso não serve para mim, você precisa tomar cuidado se não é o orgulho falando mais alto. Né? Então, é o tempo todo, gente. Eu falo que você aceita viver o caminho do Senhor todo dia, não é uma vez só. Pronto. Não, é todo dia. E você também decide ser honesto, íntegro em cada atitude que você toma. Porque quando você resolve que, é só uma coisinha, é pouca coisa, sabe? Como outro dia estava falando de criança, né? Trouxe um lápis para casa. Só um lápis, gente. É só um lápis. Hoje, é só um lápis. Né? Não é teu, não quero aqui. Não quero. Se você ignorar, dá dando abertura para algo maior, né? Abrir uma brecha. E o inimigo, ele faz isso. Ele vai entrar e vai fazer a destruição. Então, é preciso posicionamento. E é isso, direção de Deus. A gente tem que ouvir esse alerta, a gente tem que acautelar, e para executar a gente tem que pedir a sabedoria de Deus, tem que pedir para estar na direção do Senhor, né? Porque a gente sabe o que é correto. E agora o fazer. Tem que pedir direção do Senhor, tem que pedir a sabedoria para cuidar da nossa própria vida, porque é árduo a gente ter domínio próprio, a gente negar a si mesmo. Quem diz que é fácil, eu sinceramente, porque é preciso pedir sabedoria para que a gente cuide de nós mesmos, para que a gente cuide do nosso lar, para que a gente eduque bem os filhos, para que a gente esteja alerta com o esposo, orientando, para que a gente tenha conhecimento e estratégia. É do alto que a gente tem que pedir essa direção de Deus. Tem que pedir quando a gente está no meio do furacão ali, a gente fala, Deus, será que eu estou fazendo certo? No que eu estou errando?
Não tem momentos que você fala assim, não é possível que está tudo acontecendo ao mesmo tempo? Será que é só comigo? Não, não é só com você. É em todo lugar. É que a gente vê as pessoas postando na rede social, tudo lindo, maravilhoso, né? Naquele momento lindo, maravilhoso, ela fotografa, mas ninguém sabe o que ela está vivendo, né? E, O gente, processo. já virou meu bordão, né? Fácil mesmo é miojo, o resto é vida. É assim mesmo. Cuidar de filho não é fácil. Manter um casamento num nível bom não é fácil. Você ter relacionamentos saudáveis com amigos também não é fácil, porque cada um é de um jeito. E o relacionamento humano, gente, não é, né? Fala a verdade, não tem dia que você tem vontade de sair metralhando todo mundo? Eu tenho, mas não faço. Exige dedicação, relacionamento dá trabalho com amigo, né, com filho, com Deus. Vai precisar você se esforçar, vai precisar você se dedicar, vai precisar você ter um trabalho para haver uma intimidade. Muitas das vezes você vai orar, você não quer estar de joelho, você está extremamente cansado, né? Mas você precisa desenvolver intimidade, relacionamento com Deus. Estar aqui nesse momento 1 hora, acordar mais cedo, uma internet você vai, persiste. Por quê? É aprendizado para a nossa vida, né? Então, para seguir tudo isso, para realmente exige dedicação, exige o esforço-te, né? A graça não é de graça, né? Ela exige, tem um preço a pagar, tem um preço. Ela está disponível para todos, mas ela exige realmente uma dedicação em tudo na vida, relacionamento, casamento, para se autodesenvolver. Olha que é um trabalho árduo você fazer as atividades, você executar aquela tarefa, para que você se conheça. Então, é um processo. Então, ele segue aqui no versículo 21, ele diz: Filho do homem, eu quebrei o braço de Faraó, rei do Egito, e não foi atado para que se cure. Olha só. Quantas vezes nós somos assim, essa nação, né, que pode se ensoberbecer por ter um poder aquisitivo melhor do que o vizinho, ou melhor do que isso, e aí vem ali uma situação onde a gente vai precisar exatamente daquela pessoa do qual a gente oprimiu, né? Então, o Senhor, Ele é Deus e Ele diz, eu não vou atar para que Ele se cure, porque o Senhor, Ele vai, né, e Ele diz, ó, não lhe porão bálsamo, nem será ligado com ataduras, nem recobrará a saúde para quem pune a espada. Então aqui ele vai falar de uma deficiência, né? E você vai ficar impotente naquela área, você vai ficar humilhado. Um soldado com os braços quebrados não pode lutar, né? Perde totalmente a força. E falando dessa força, qual era a força do Egito? Egito foi um dos maiores centros comerciais daquela época. Né? Então ele fazia e acontecia, se dissesse estava dito, mas ele foi quebrado a um ponto que hoje ele é dependente das outras nações para que isso. Então assim, ele diz, eu vou quebrar para que se cure, mas não vai mais empunhar, não será com atadura, não vai ter aquela recuperação total. Ele diz, vai ser um reino modesto agora. Então passou a ter humildade. E quantas das vezes o Senhor, a gente vê circunstâncias, né? Pessoas que tinham muito isso, que humilhavam e que de repente se tornam o inverso. E aí essa pessoa fica num estado total de modificação, de transformação. Então, que a gente possa aprender com esses exemplos a se manter sempre na humildade, tendo posses, né, materiais ou espirituais, mas que a gente invista muito no reino para que a gente seja rico, né, do reino. E sim, que a gente saiba usar com sabedoria os recursos materiais que o Senhor nos dá, porque Ele veio para nos dar essa vida em abundância. Mas que a gente use isso para servir a nossa família, para servir as pessoas próximas, não para oprimir. Porque aqui a gente vai ver, inclusive, seguimos aqui para o capítulo 31, e aqui para finalizar o 30. No capítulo 31 a gente vai ver que enquanto o Egito servia, ele era próximo. Quando ele passou a oprimir, ele perdeu tudo. Então é uma grande lição que a gente vai já meditar aqui no capítulo 31 ao concluir aqui. E ele diz assim, ó, que quebrou o braço do faraó, mas fortaleceu os braços do rei da Babilônia. Mas os braços do faraó caíram. Então assim, a gente sabe que Nabucodonosor ele também oprimiu Israel. Então Deus usa quem Ele quer, é mais uma lição. Quantas das vezes a gente diz, nossa, mas por que essa pessoa tem poder? Por que Deus concedeu tanto se essa pessoa nem é servo, nem é filho? Deus ele vai usar quem Ele quer. Né? Então,
não se ficar atônito, porque muitas vezes a gente pode ficar, né, mas por que que Deus não deu? Porque a própria nação do qual pertenceu a Deus, e Deus prometeu essa aliança, o profanou, adorando outros deuses, então ele deixou de usar, assim somos nós, Deus me dá um dom, e se eu for usar esse dom para o mal, ou para outra coisa, o Senhor vai levantar outra pessoa, independente se ele segue a ele ou não, ele tem o poder de agir e fazer com que a pessoa sirva, né? Exato, é como eu ajudava muito uma moça, ela tem um filho deficiente, só que ela mora muito longe da minha casa. E daí chegou um tempo que eu ia ficar sem o carro, eu falei para ela, olha, eu vou ficar um tempo sem vir aqui, né? E ela falou, ai, mas e como? Eu falei, menina, está na mão de Deus. Ele me levantou, mas ele vai levantar outra pessoa para te suprir, né? Não sou eu a tua tábua de salvação. Não é isso. Tira isso da tua mente, pelo amor de Deus. E de fato, eu parei de ir, Deus levantou outra pessoa e ela teve todas as necessidades dela supridas. A gente tem que parar de ir. Por exemplo, alguém perde o emprego, fica desesperado. Calma. Se você estiver na mão do Senhor, Ele vai te abrir outra porta. O tempo que você vai ficar fora do mercado de trabalho, Ele vai te suprir. Não tenha dúvida disso. Não tenha. Né? Mas normalmente os nossos olhos estão nas coisas palpáveis, né? Materiais. É essa percepção, né, Biba, que a gente tem que realmente colocar no alto, porque Deus tira de algo para te dar algo até melhor e a gente entra em desespero. Então é precioso, isso é sabedoria, né? A sua até de orientar essa pessoa, olha, não sou eu, é Deus, foi Deus que me levantou e vai levantar outra pessoa. Então é ter essa consciência, porque a gente, até nisso a gente percebe que há pessoas que se soberbecem, né, nesse sentido. Ah, eu sei essa determinada função, eu sou boa nisso, e aí quer muitas das vezes colocar a circunstância ou, né, tipo, querer coagir ali o patrão ou a determinada circunstância. E lá na frente tem pessoas que estão até mais capacitadas. Exato. Também tem isso, né? E outra então, coisa também, você com toda a sua capacidade pode abençoar e crescer mais em outro lugar. Tudo tem seu tempo determinado na vida, né? É aquele prazo, acabou, tchau, um abraço. O ciclo se cumpriu ali, vida que segue. A gente tem que aprender a ter essa predisposição a aceitar as coisas. Humildade, né? Tem gente que fala assim, eu não aceito isso. Ah, eu não aceito. Gente, aceita. Aceita que dói menos. É humildade, né? Porque você não pode se vangloriar disso. Fulano não encontra uma namorada melhor do que eu. Fulano não encontraria uma esposa melhor do que eu. E você vai fazer gato, sapato e vai usar dessa... Isso é soberba. Isso é um jeito. Porque se você despreza, tudo que você despreza, você perde. Então saiba que Deus pode levantar assim uma outra pessoa. Sempre vai haver alguém melhor do que você, mais competente. Deus capacita. Então nunca se soberbeça por ser uma boa funcionária ou querer oprimir. Porque eu já vi, né, casos, circunstâncias onde a pessoa se vangloria tanto por achar só eu que sei desenvolver esse sistema, só eu que sei fazer isso. E aí quer oprimir, né, quer chantagear para um aumento de salário, uma coisa. Sendo que você pode vir de forma humilde, não precisa vir por esse lado. E aí pode quebrar a cara, porque tem outra pessoa ali que está, inclusive, até mais capacitada. Então, é uma forma também, né, de superioridade, de soberba. A gente tem que estar muito atenta nessas ações do nosso dia a dia, em tudo, né? Para que não venha essa destruição. E aí a gente segue aqui para o 31, onde ele fala de uma figura do cedro do Líbano. Então, o Egito aqui ele vai ser comparado a uma grande árvore. E ele diz, filho do homem, dize ao faraó do Egito, o rei do Egito e a sua multidão, a quem te comparasse em tua grandeza. Eis o assírio, um cedro do Líbano, de formosos ramos, abundante sombra e elevada altura, e sua folhagem estava entre a espessura. As águas o fizeram crescer, as correntes profundas o fizeram se desenvolver. Os rios fluíram em torno do lugar onde estava plantado e lançou seus ramos por cima de todas as árvores do campo. Por isso superou em altura a todas as árvores do campo, multiplicaram-se seus brotos e se estendeu sua ramagem devido à abundância de água que o fizeram crescer.
Em seus ramos fazia o seu ninho toda a ave do céu. Debaixo dos seus ramos pariam todas as bestas do campo, e muitas nações moravam à sua sombra. Era formoso em sua grandeza e pela exuberância de sua folhagem, pois suas raízes estavam entre as águas abundantes. Os cedros não o superavam no jardim de Deus. As acácias não podiam se comparar com seus ramos, e os sicômoros não tinham ramagem semelhante à sua. Nenhuma árvore do jardim de Deus era igual a ela em sua formosura. Gente, olha que grandeza positiva aqui. Aqui é uma visão assim de grandeza em servir, né? Em servir. Olha que aqui ele mostra de servir. Todas as nações faziam ninho sobre elas. Então aqui ele fala desse grande centro comercial, que todas as nações se abasteciam da madeira, dos cavalos, né, do Egito, de tudo, até a medicina, né, nessa época era mais desenvolvida, né? Lucas foi um dos grandes médicos, né, que surgiu dessa linhagem, né? Não, foi da Grécia, né, no caso. Então, assim, aqui ele fala que ele servia toda essa nação. Fala aqui de uma visão poderosa de grandeza. Mas a partir do 10 a gente vai ver. Então, quantas vezes a gente está aqui tomando posse, a gente está ficado, colocando nossas raízes no Senhor, tomando posse, sabedoria de conhecimento. E a gente está crescendo, né, Bíblia? Pessoa espiritualmente, tomando visão, percepção do que é realmente o reino. O que nós vamos fazer com tudo isso? Quando eu vou me soberbecer porque eu tenho mais conhecimento do que uma pessoa que ainda está começando, a gente não pode humilhar quem não tem tanto conhecimento. Pelo contrário, eu vou transbordar e dizer, eu quero te servir. Eu também não entendia. Hoje eu já entendo essa passagem. Então é humildade. Não é o menosprezar aquela pessoa porque ela não leu, porque ela não tomou ainda desse processo. Quando eu estava lendo, essa... É uma figura de linguagem, né? Eu lembrei lá do Salmo 1, né, que fala, feliz é o homem, né, que está ligado no Senhor e medita de dia e de noite na palavra dele. Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas não murcham. Assim também tudo que essas pessoas fazem dá certo. Eu lembrei dessa porção aqui, né, porque nós, quando estamos fincadas na palavra de Deus, nós somos prósperas também, né? E o que esse povo fez? Né? É a mesma coisa conosco, é isso que você está falando, é a mesma comparação, né? Se a gente crescer em conhecimento e dar frutos, e tudo que nós fizermos vai dar certo. Tem que tomar cuidado para quê? Para que o orgulho fale, não, se eu colocar minha mão nisso aí vai dar certo. Calma, não é a tua mão, é a mão do Senhor. Verdade. Então, glória ao Senhor. A sabedoria vem dele, a estratégia vem dele, o conhecimento é dele. Então aqui a gente vê esse grande relato, aqui é uma grandeza infinita. Ele fala, olha aqui a palavra do Senhor, aqui nos falando. Ele diz, os cedros não o superavam no jardim de Deus. As acácias não podiam se comparar com os seus ramos. E aí ele fala, nenhuma árvore no jardim de Deus era igual a ele em formosura. A mão de Deus estava presente, é porque ele servia a muitas nações. E onde há servir, onde há benefício para muitos, o Senhor coloca ali sua mão. E ele diz, formoso fiz. Olha aqui, o Senhor diz, versículo 9 do 31, formoso fiz pela exuberância de sua folhagem, pelo qual invejaram todas as árvores do Éden, o jardim de Deus. Olha aqui como era grande esse centro comercial, como o Egito era influente, a nação mais influente do mundo. E hoje caiu, se tornou, né, aquele grande cemitério, que as pessoas vão lá realmente para ver a areia e as tumbas lá, né? As pirâmides que são os sepulcros. Por causa do orgulho. Caiu. Então, a partir do 10, a gente vai ver aqui o relato dessa grandeza caída por conta desse orgulho, por não mais servir. Então, essa grande lição aqui desses capítulos e tudo se resume em humildade, servir, honestidade. Né? Então, enquanto ela servia... Com as raízes nas águas vivas do Senhor, né? Porque enquanto a gente estiver plantado junto ao ribeiro, a gente está produzindo frutos. Precioso. Né? E o Senhor diz, formoso eu fiz em exuberância. Tão tal
pelo qual invejaram todas as árvores do Éden, o jardim de Deus. Então, era mais frondosa do que o próprio jardim. Então, aqui ele está falando de fruto, porque abastecia muitas, servia a muitas nações. E aí, porém, por tudo isso, pelo orgulho, ó, aqui no 10. Portanto, assim diz o Senhor dos Senhores, porque crescestes em tua elevação e floresceu o seu broto entre a espessura, e seu coração se enalteceu devido à sua altura, o entreguei nas mãos da mais poderosa das nações, o qual lhe fará segundo o seu pecado e acabará com ele. Então aqui ele diz, plantou, colheu. Olha aqui. O qual fará segundo o pecado e acabará com ele. Ele entregou nas mãos, porque ele foi enaltecendo, ele foi fazendo crescer uma nação. Nabucodonosor tomou Israel, Nabucodonosor foi tomando outras nações, e aí foi superando e devorou a que era mais poderosa. Por quê? Deus levantou. Então assim Deus vai fazer. Se Deus te levantar, você se enaltecer, ele vai capacitando uma outra pessoa, assim como foi com Saul, né? A Bíblia inteira ela se repete várias. Deus ungiu Saul. Saul passou a adorar outros deuses, Saul passou a desonrar a Deus, ele foi capacitando Davi. E aí Davi foi e tomou. Então é assim que Deus faz, né? A gente nunca pode desprezar, nunca deve tirar. Então essa grande lição aqui pra gente. E aí ele fala mais. Estrangeiros, no versículo 12, estrangeiros destruirão os mais cruéis das nações, sobre os montes o lançará, e sobre todos os vales cairão seus ramos, e seus brotos serão quebrados em todos os vales da terra. De suas sombras se apartarão todos os povos da terra e o abandonarão. Então os aliados abandonaram. E na nossa vida a gente sabe, né, Biba? É uma realidade. Quando a gente está em um momento bom da vida, quando a gente está bem, a gente tem inúmeras pessoas à nossa volta. Mas passe por uma doença, passe por uma crise, que você verá que são pouquíssimas as pessoas que vão. Eu posso te dar um apoio, eu sei da sua capacidade de levantar, eu posso te ajudar com isso. São pouquíssimas, pouquíssimas. Pouquíssimas mesmo. Então, eu já testemunhei isso, já sabe. E cada um, eu creio que cada um de nós passa nessas circunstâncias. E é nesses momentos que a gente sabe quem vai realmente estar, né? E quem é de verdade que você pode realmente colocar essa pessoa. Eu tô até rindo aqui porque passei por uma situação assim, pouquíssimo tempo. Daí você vai... Cadê o povo? A sorte é que quando a gente está firme com o Senhor, a gente se decepciona, mas a gente não esmorece. A gente decepciona, é natural. Né? E até nisso dá graça, porque o Senhor revela. Deus te colocou naquela situação para revelar quem você pode contar e quem não pode. Né? Então, aqui a gente vê que esse povo todo vivia aqui na aba do Egito, porque era grande nação de poder, grande comércio. Então vinham lá para se abastecer e tinha toda aquela circunstância. Mas assim é também na nossa vida. Né? Nos momentos mais desafiadores, você vai ver realmente, de fato, quem são as pessoas que vão te apoiar. Porque aquela pessoa que gosta realmente de você pelos princípios, pelos valores, porque todos nós temos momentos de altos e baixos. Né? Então, é preciso que a gente realmente saber. Se você está confiante em Deus, até aquelas pessoas que Ele vai tirar, Ele vai te revelar, dai graças. Porque é Deus querendo te mostrar algo. Então, é capacitação do Senhor em todas as circunstâncias. Eu fiz até um vídeo falando, deixa aí, a pessoa vai embora, vai. Libera, vai, deixa aí. Porque é uma questão uma questão da física também, né? 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar. Você tem alguém ali do teu lado te dando apoio e não é uma pessoa verdadeira, deixa ela embora que Deus vai colocar alguém realmente fiel do teu lado. Né? Porque enquanto você estiver com essa meia boca aí do lado, não vai encontrar alguém legal, né? Então é por aí. E lembrando também que todo mundo passa, a Sueli mesmo está falando que passou por algo há pouco tempo, todo mundo passa altos e baixos, todo mundo passa pelo vale. Lembrando que o vale é um lugar de passagem, não é para você ficar lá o resto da vida. Eu vou ficar aqui. Não. E outra, é crescimento. A gente cresce sim. Né? Sim. Ninguém nasce forte. A gente se torna forte. Precioso essa lição, né? Igual Sansão. Matou o leão, para que você vai voltar lá? Fazer algo, né? Ele voltou e botou a mão lá para comer o mel que ficou dentro do leão que ele matou. E muitas das vezes a gente matou uma circunstância, um relacionamento, por exemplo.
Quantas das vezes a gente tem aquele relacionamento que a gente ama aquela pessoa, mas não faz sentido. Aí você quer voltar no passado, voltar para aquela circunstância que não te fez bem, que não... Tá morto já, mas você quer tirar, você quer extrair alguma coisa de boa, você quer extrair um mel, né? Igual Sansão foi lá e botou a mão para tirar o mel do defunto. Já tá morto, passado. Você só vai se frustrar, fazer algo que realmente não faz sentido você tá voltando. Passou, que a passou, gente fica segue. querendo resgatar as emoções, né? Aí eu tive uma emoção boa naquele momento. Daí você vai buscar lá, mas o contexto não era legal. Então, isso aí é interno, é cura interna mesmo. É cura interna. E eu falo isso assim porque essa percepção me tirou de, muitas das vezes, querer visitar uma amizade, um relacionamento, um emprego, uma circunstância. Não faz mais sentido, esquece, passa, tudo passa. Coisas boas, coisas ruins. Vá, Deus tem algo preparado melhor à frente. Não Deus siga, não volte para visitar aquele. É daqui para frente, né? Então, foi uma oportunidade de aprendizado, de crescimento. Então, a gente tem que realmente ter essa percepção, né, de vida e ter essa consciência que tudo passa. E aí a gente segue aqui, né, o nosso estudo, onde ele fala, ó, para que não se exalte por sua altura nenhuma das árvores junto às águas, nem brote suas folhas entre a espessura, nem se eleve, nem sejam semelhantes a eles nenhum dos que são bem regados, pois todos eles foram entregues à morte, às partes mais baixas da terra entre os filhos dos homens que desciam à cova. Então aqui o Senhor diz, não se envaideça por suas propriedades, não se envaideça pelo seu conhecimento, não se envaideça pela manifestação da glória de Deus na sua vida. Pelo contrário, se mantenha humilde, transborde, faça, né? Quanto mais sabemos, a gente tem que ter consciência. Quanto mais eu sei que nada sei. Mais humilde eu tenho que ser, né? Já dizia Einstein, quanto mais sei que nada sei. É essa percepção, porque toda fonte de sabedoria infinita é divina, é do Criador. Então, se você sabe, se você tem grande prosperidade, se mantenha humilde. Essa é uma... E tenha consciência que tudo passa. Se hoje eu estou bem, se hoje eu tenho grande propriedade, se hoje eu tenho direito de propriedade, amanhã eu posso não ter, se hoje... Então, tudo passa. Muito cuidado com o enaltecer, né? E ele diz aqui, ó, bem claro no versículo 14, nem se elevem, nem sejam semelhantes a eles, nenhum dos que são bem regados. Então, se nós somos hoje bem amadas, bem regados, nutridas, e estamos com nossa raiz fincada na fonte, permanecemos. Devemos ser humildes para que sempre tenhamos essa fonte, né, nos abastecendo. E ele diz, pois todos eles foram entregues à morte, às partes mais baixas da terra entre os filhos dos homens que desciam a cova. Aqui ele fala, por se enaltecer, né? Aí segue no 15, ele diz, assim diz o Senhor dos Senhores, no dia em que ele desceu à sepultura, eu fiz que houvesse luto, o abismo profundo cobriu, contive seus rios e muitas águas se detiveram. Então cessou aquela fonte, aquela árvore que era frondosa, que era bem regada, já não tem mais água, já não tem mais. E ele diz, fiz com que o Líbano experimentasse tristeza por ele, e todas as árvores do campo se debilitaram. Versículo 16, a terra tremeu devido ao assombro de sua queda, quando fiz descer a sepultura junto com os que descem a cova. Todas as árvores do Éden, os seletos e formosos do Líbano, que estão bem regados, foram cortados nas partes mais baixas da terra. Também eles desceram junto com ele à sepultura para ter com os mortos a espada, sim, e sua descendência se assenta à sombra entre as nações. A qual das árvores do Éden pode te comparar em glória e grandeza? Aqui ele faz uma pergunta. E agora? Porque se enalteceu tanto, era mais frondosa até do que a do jardim de Deus, porque eu o fiz, o Senhor diz, eu fiz que fosse assim. Mas você se enalteceu e eu me entristeci. E agora me diz, a qual das árvores do Éden pode te comparar em glória e grandeza agora? Ele faz essa pergunta. Desceste junto com as árvores do Éden, as partes mais baixas da terra. Jazeras entre os incircuncisos, junto com os mortos à espada. Este é o faraó e toda a sua multidão, declara o Senhor dos Senhores. Então o faraó, ele tem essa representação do mal, né, daquele que oprimiu. Então aqui foi o destino, né? E o desfecho aqui, né, que a soberania é de Deus. Deus é soberano.
Então, aqui toda a glória do passado, da história do Egito, desse grande centro comercial que abastecia todas as nações mais poderosas, passou assim a nada, né? Por se exaltar e oprimir as outras nações. Então, toda a glória do passado virou simplesmente uma história. E a gente tem aí, né, nos relatos, os livros de história nas escolas, nossos filhos estudam realmente o que foi e o que é hoje, como a gente vai. As pessoas vão lá para visitar só um cemitério, em areia e as tumbas. Então, e ainda tem esse recurso, né, do turismo, porque tem os grandes monumentos que foram realmente erguidos com mão de obra escrava, né, muitos assim, naquelas circunstâncias, são obras monumentais, né, mas porém aquela esfinge era para adorar, era um culto de adoração ao próprio faraó, mas são monumentais, tem essa parte da grandeza da história, porque fica esse vestígio, essa parte palpável para que a gente veja realmente, para construir, até hoje grandes historiadores e arquitetos ficam assim, como foi que construiu a simetria, né, a matemática, tudo muito calculado e é só encaixado e monumental, assim, a obra. Realmente, dali se tem uma percepção do grande poder do qual tinham para fazer uma obra monumental, uma construção assim, né, que realmente é de os grandes arquitetos contemporâneos, ele ainda se questionam como que colocava, se hoje a gente precisa de máquinas, né, mecânicas para poder fazer, porque como que o homem vai fazer? E aqui a gente vê que na história ele diz aqui que muitos perderam o cabelo, né, os ombros ficaram realmente, então assim, a gente sabe que foi com grande sofrimento tudo isso. E tá lá a história, tá lá a parte material, para que a gente possa realmente tomar parte de que essa mensagem de que tudo isso é verdade. Tá lá, né? Para constatar, né? Gente... Porque senão, como que alguém ia explicar como era a pirâmide? Não é? A palavra de Deus, ela é muito verdade. Deus é maravilhoso. E é isso, menina. Que grande lição, né? Então, é muito precioso esse estudo e a gente só comprova. E a gente tem muitos fatos reais, né, que manifestam toda essa porção de verdade, que a gente tome essas lições realmente na prática para a nossa vida e que a gente possa, assim, crescer, né, em sabedoria, em entendimento, em prosperidade, porque o Senhor nos concede isso. Ele nos diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, que a gente tenha realmente essa porção que Deus realmente nos ajude muito a valorizar as riquezas espirituais. Como o Senhor fala lá em Lucas, no Lucas 12, ele diz assim... Então ele diz, ó, ao rico insensato, né? Como a gente falou muito de riqueza, recurso material. Mas Deus lhe disse, insensato, esta noite demandará a tua vida, e isso que preparastes para quem será? Assim é o que acumula tesouros para si, e não é rico para com Deus. Então, Deus nos ajude a valorizar as riquezas espirituais, porque essas são as que verdadeiramente importam, né? Então, a gente tem que se preparar. A gente sabe que é um preparo constante para a volta do Senhor, para estar na eternidade. Aqui é só uma passagem, né? 100 anos, eu costumo falar 100, 120 anos diante da eternidade é pouquinha coisa, como o apóstolo Paulo diz, né? Você vê um oceano e pega um punhado de água, assim é a vida do homem que escorre. Mas se a gente acumula essa riqueza no espiritual, é como aquele vasto oceano. É uma imensidão, é infinito. Então vamos acumular riqueza, primeiro o reino, e as demais coisas vão ser acrescentadas, e a gente sim pode desfrutar, pode abençoar muitas vidas, servir muitas pessoas, né, e manifestar a humildade. Essa é uma lição preciosa de todo esse estudo, assim. E viver a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. A gente está no meio do barulho lá e a gente está tranquilo, deitando e dormindo. Porque e essa é a riqueza espiritual. Está investindo no reino, né? Essa é a riqueza espiritual. É verdade, Biba. E tudo pode desabar, né? Riqueza material e tal. E a gente tendo Deus, a gente pode se reerguer e construir tudo de novo. E a gente sabe que Ele é fonte de provisão, de proteção. E a confiança é nele, não em coisas, né? Não em pessoas, mas em Deus. E glória a Deus. E que maravilhoso a gente ter pessoas para também compartilhar isso, né? Gratidão a cada um aqui presente. A Sueli diz gratidão, é maravilhoso estar nesse momento de meditação. Isso é investir em relacionamento, né, em conhecimento e nos aperfeiçoar como pessoas. A gente precisa estar constantemente meditando na palavra dia e noite.
esse é o pão que alimenta o espírito, o primeiro reino. Então, glória a Deus por isso. Você encerra, minha amada, com oração. Encerro. Deus querido e amado, obrigada, Pai, por essa porção da Tua palavra, por tanto ensinamento, por tanto conhecimento. Senhor, nos dá sabedoria para usufruir disso e usar no nosso dia a dia para nós crescermos em graça e conhecimento, para a honra e glória do Teu nome. Deus, no dia de hoje, nos dá tranquilidade, Pai, nos dá visão do que o Senhor tem para a nossa vida. E que nunca, Senhor, o orgulho seja um impeditivo para nós estarmos diante de Ti. Que nós sejamos realmente servas e servos humildes diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, querida. Abençoado dia. Obrigada, viu? Gratidão, viva.